Olá, o meu nome é Larissa e eu e meu amigo Anthony iremos apresentar a nossa 16ª edição da Rádio Uni à distância, respeitando as orientações sobre o distanciamento social, assim como nas nossas entrevistas. Dito isso, como primeira entrevista, nós temos uma conversa feita com os bolsistas do Green sobre as ações do grupo durante a pandemia. Oi, pessoal. Estou aqui com duas alunas do curso de Engenharia de Energia da Unipampa Campus Bagé, a Juliana Silva e a Elunisa Bailer, junto com o professor Enoque Garcia, que fazem parte do Grupo de Estudos Avançados em Engenharia de Energia, o GREEN. Olá, meninas, como vão? De início, eu gostaria de saber como vocês ingressaram no grupo de estudos. Olá, pessoal da Rádio Uni. Então, eu entrei no Green em 2017, quando eu ainda era o LASEC com o professor Martim. E desde então eu participo do projeto de eficiência energética nas escolas, tanto dando aula para as crianças na sala de aula mesmo, ou produzindo conteúdo e auxiliando nos outros projetos. Agora, durante a pandemia, eu assumi, junto com a Elunise e uns outros colegas, a função de administrar as redes sociais do Green e de produzir conteúdo de divulgação para todos os projetos do grupo. Olá, tudo bem? Eu me chamo Elunise, sou aluna do curso de Engenharia de Energia da Unipampa Campus Bagé. Então, eu ingressei no GREEN em 2017 para participar como voluntária do projeto de extensão Eficiência Energética nas escolas. Desde lá, eu participo ativamente do grupo. Já fui bolsista em outro projeto de extensão que se chama Programa de Apoio ao Ensino do Eletromagnetismo na Educação Básica. Em 2017, o GREEN passou por reformulações. Antes ele se chamava LASEC e foi fundado pelo professor Martim. Após o professor Luiz assumiu a coordenação do grupo, e atualmente a professora Enoque, que está à frente como líder do nosso grupo. A nossa sala é na 1105. Convidamos todos para passar lá tomar um cafezinho com nós. E nós contamos com a participação dos professores, dos técnicos e dos alunos do curso de Engenharia de Energia. O GREEN possui algumas atividades que eram desenvolvidas presencialmente, e por conta do isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, não está sendo possível realizá-las. Como foi e está sendo esse período de adaptação das atividades para vocês? Sim, antes do isolamento social, nós realizávamos praticamente todas as ações de forma presencial e agora estamos passando por reformulações. Então, uma delas é a forma que a gente se reúne. Agora nós estamos realizando encontros semanais de forma online através da plataforma Google Meet. Também, em questão de organização, estamos utilizando o Trello. Outro ponto é o projeto de eficiência energética nas escolas, que era realizado 100% de forma presencial, e neste momento nós estamos tentando adaptá-lo para realizar virtualmente. Então, nós já preparamos um formulário online para ser aplicado ao ensino médio, que contém questões relacionadas à energia que estiveram nas últimas edições do Enem. Também estamos entrando em contato com professoras para ver qual a melhor forma da gente realizar intervenções com o ensino fundamental. Tudo de forma online. Nós temos acompanhado com maior frequência a divulgação de trabalhos, atividades e interações nas redes sociais do grupo. Como as plataformas digitais têm ajudado no desenvolvimento do GREEN? Bom, com a questão da pandemia, né, e a impossibilidade de a gente realizar os nossos encontros, a gente decidiu focar na divulgação através das redes sociais, porque é uma forma com que as pessoas estão, né, sempre conectadas e a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Então a gente está conseguindo engajar bastante as pessoas que são interessadas na área da energia, na engenharia, então áreas que têm, né, em comum com a gente. Basicamente a gente triplicou o número de seguidores no nosso perfil durante esse tempo. E cada dia mais a gente está conseguindo visibilidade e apoio para os nossos projetos. Nós nos comprometemos em todos os dias, né, postar uma agenda com lives que envolvam os diferentes tipos de energia, eficiência energética, assuntos que a gente acredita que os nossos seguidores vão
se interessar. Além disso, a gente está criando várias séries que vão contar um pouco da nossa história, mostrar o dia a dia do grupo. Vai ter uma série sobre os ex-alunos, sobre os estágios. Então tem muita novidade que ainda está por vir, além, né, dos conteúdos que vão agregar conhecimento para quem acompanha a gente. Então fica o convite para quem ainda não nos conhece, é @green.unipampa no Instagram, e só procurar a Green no Facebook, com certeza vão nos achar lá. Para os ouvintes que ainda não conhecem os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo grupo, vocês poderiam contar um pouquinho do que está sendo feito atualmente? Bem, eu inicio agradecendo a Rádio Uni pelo espaço concedido, né, para a gente divulgar as ações do Green. Antes de falar, né, então, dos projetos em si, é importante salientar que o Green ele é formado, então, por discentes, né, do curso de Engenharia de Energia e professores também do curso de Engenharia de Energia, sendo que desses professores, alguns, então, dão aula também em alguns cursos de pós-graduação da Unipampa. Em termos de projetos, assim, a gente tem atualmente, pegando os anos de 2019, 2020 para cá, né, nós temos 2 projetos de ensino em andamento, 2 projetos de extensão e 8 projetos de pesquisa, né. E atualmente, assim, então, os alunos estão mais envolvidos com a reestruturação do Green, planejando ações que vamos fazer para frente e no momento atuando diretamente no projeto referente ao conserto de notebooks, né, que a gente está recebendo doações e fazendo então a manutenção nesses equipamentos para doar para aqueles alunos que estão manifestando a necessidade dessas ferramentas para poder participar e dar continuidade aos seus estudos na forma remota. Como estamos num cenário de pandemia em que foram restritos, né, as ações presenciais, então foram direcionados esforços para que a gente interagisse com a comunidade acadêmica através das redes sociais. Então, os componentes do grupo têm realizado uma série de publicações, gerado bastante conteúdo para a gente inserir nas redes sociais. E através das redes sociais, então, a gente poder interagir tanto com os discentes como também com a comunidade em geral. Os interessados em participar ou contribuir com o Green de alguma forma, como eles podem fazer? Neste momento, nós estamos preparando o grupo para o ingresso de novos membros, para todos serem bem recebidos. Então, nós pedimos que quem tem interesse seguir e acompanhar o Green nas redes sociais, @green.unipampa no Instagram e no Facebook. Logo, nós iremos abrir esse processo para receber novos membros e tudo será divulgado nessas redes sociais. Além do mais, como já foi comentado, nesse período nós estamos dedicando bastante tempo para a produção de conteúdos. Por isso eu saliento que para vocês nos seguir e nos acompanhar, curtindo, comentando e interagindo conosco. Obrigado, Juliana, Elonise e professor Enoque, por terem aceito o nosso convite. Ficamos muito contentes com essa parceria. Estaremos sempre dispostos para o que precisarem. Até mais. Agora acompanhe a entrevista feita com a professora Rúbia sobre educação sexual nas escolas. Olá, pessoal da rádio, eu sou o Marcos e hoje trago para vocês a entrevista com a pedagoga Rúbia Mara Munhoz de Andrade sobre o tema Educação Sexual na Escola. Professora, primeiramente, peço que você se apresente para nós. Olá, meu nome é Rúbia Mara Munhoz de Andrade, sou professora, mestre e doutora em educação, sou pedagoga e especialista em educação infantil, psicopedagogia e educação inclusiva. Já estou aposentada em algumas instâncias, na instância municipal, mais de 30 anos em sala de aula aqui na cidade de Bagé, e também estou aposentada nas instituições privadas de educação e trabalhei desde a educação infantil até o ensino superior. Atualmente, eu exerço a função de pedagoga na Universidade Federal do Pampa, trabalhando diretamente na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade, bem como atuo dando aulas no ensino superior à distância na Universidade Uniaselv. É importante também incluir
que trabalhei tanto na docência como na gestão da educação infantil, como diretora da escola e trabalhando também em secretarias de educação municipal e estadual. Então, o que é educação sexual? A educação sexual, ela faz parte da educação geral do ser humano. E ela se constitui como um espaço dialógico, reflexivo, amoroso e científico, onde é estabelecida a escuta dos sentimentos, da afetividade, que envolve o desenvolvimento do ser humano, do seu corpo e de sua sexualidade. A educação sexual, nesse sentido, ela é voltada ao desenvolvimento do ser humano em sua integralidade, afetividade e compreende todas as manifestações contemporâneas. Pode se constituir de forma formal ou informal. De uma maneira formal, quando o professor planeja intencionalmente as atividades que vai desenvolver, assim como a própria família pode desenvolver em casa pesquisa para ajudar a conversar com esse filho, e é de uma forma formal. De forma informal, quando surge um acontecimento, uma situação inesperada a ser pensada, refletida pelo coletivo ao qual está inserido nesse processo. Envolve assuntos pertinentes aos desafios contemporâneos enfrentados por jovens, crianças e adultos, no que dá conta de refletir sobre a vida a dois, sobre o namorar, o ficar, a relação sexual, os métodos contraceptivos, a identidade de gênero sexual, também reflete os comportamentos de intolerância, no que se refere ao machismo, à violência contra a mulher, ao feminicídio, à questão da comunidade LGBTQI+, aos seus direitos negados, enfim. Toda essa complexidade faz parte da reflexão em torno e sobre a educação sexual, que nada mais é uma questão de compreensão e entendimento do nosso próprio desenvolvimento. E qual a importância da implantação desse tema nas escolas brasileiras? A educação sexual é um tema vital a ser implantado e discutido nos espaços escolares, pois está diretamente relacionado às interações sociais, à ética humana e ao desenvolvimento integral do ser humano. Temos respaldo legal na Constituição Federal, no seu artigo 205, na LDB, no Plano Nacional de Educação e na BNCC. O desenvolvimento integral constitui as dimensões cognitivas, motoras, afetivas e sociais. E a escola tem compromisso com a ciência e, nesse sentido, propicia aos alunos, professores, pais e a comunidade educativa como um todo a possibilidade de reconstrução de conceitos que combatam os mitos, os preconceitos e comportamentos violentos, homofóbicos, machistas e excludentes nas relações sociais. A escola, na garantia do direito à educação dos alunos e à promoção humana, é considerada local específico para fomentar, estimular e fundamentar cientificamente este tema. Se não nós, quem? Se não nós, quando? A partir de que idade você acredita que esse ensino se faz eficaz para as crianças e ou jovens? A criança, desde 3 anos de idade, portanto, na educação infantil, começa a perguntar sobre questões que envolvem educação sexual. É importante que a criança, desde cedo, diferencie um toque indevido em seu corpo de um carinho. Estabelecer uma conversa amorosa e de confiança com a criança transforma a escola em um espaço formativo de anúncio de direitos do cuidado e denúncia de abusos que muitas vezes acontecem de forma velada.
não podemos deixar de considerar que esse assunto tornou-se complexo após influências de movimentos de conservadorismo com forte influência religiosa e muitos com questões fundamentalistas. Assim, precisamos entender que desde muito cedo se torna eficaz a educação sexual nas escolas, assim garantindo o direito ao processo de uma educação democrática que atua a favor da ciência, do cuidado, dos direitos e do bem-estar social. Em uma de suas falas polêmicas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou: "Quem ensina sexo para a criança é o papai e a mamãe, e não a escola." Qual a sua opinião sobre esse discurso do presidente da República? Para responder este tema, busco fundamentação legal na Constituição Brasileira de 1988, que em seu artigo 205 traz de forma clara que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. E a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, que em seu artigo 2º deixa claro que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Essas duas legislações deixam claro que a educação, esse processo contínuo, esse processo cumulativo, esse processo de desenvolvimento humano, não acontece em uma ou em outra instância separadamente, e sim em um processo dialético de construção coletiva em todas as instâncias, escola, família e sociedade. Desta forma, os pais devem prepararem-se para, juntos com a escola, assumirem a leitura crítica do mundo e construírem conceitos éticos de respeito à vida, à afetividade e à compreensão das diferentes formas de manifestação de afetos. Observar também os seus exemplos e práticas da sexualidade em família. A escola contribui com a construção efetiva desse espaço dialógico, crítico, amoroso, de construção coletiva e científico que envolve o desenvolvimento humano e sua sexualidade. Por qual motivo você acha que a sociedade possui essa concepção de que a educação sexual só serve para estimular os adolescentes a fazerem sexo? Este é um mito da educação sexual. A diferença entre sexo e sexualidade nos foi negado historicamente por uma cultura que desassociou o prazer e a afetividade que envolve a sexualidade. A Organização Mundial da Saúde conceitua sexualidade como um processo que tem a ver com os aspectos do pensamento, emoções e interações humanas, ou seja, a energia mobilizadora do ser humano. Já o sexo é o ato propriamente dito. Pesquisas comprovam que famílias e escolas que abrem espaço e colaboram para a aprendizagem a partir de uma reflexão sobre a educação sexual tornam os adultos, jovens e crianças com atitudes responsáveis com o seu corpo e evitam a iniciação precoce, pois entendem as consequências dos seus atos. Da mesma forma, crianças que não têm espaço na família e na escola para refletirem sobre a educação sexual recebem informações distorcidas, aguçam a sexualidade das crianças de forma precoce e sim têm atitudes irresponsáveis. Também, culturalmente, nos foi ensinado que o sexo estava atrelado à reprodução e não ao afeto. Existem mitos como: deixe que a criança pergunte, responda somente aquilo que a criança ou jovem perguntou, dentre outros. Então, o que você diria sobre esse imaginário social a respeito da educação sexual? Realmente existem mitos da educação sexual. Por exemplo, espere a criança perguntar.
precisamos entender que muitas crianças não perguntam, até porque sentem que são temas que os pais têm insegurança para responderem. E da mesma forma, os pais não oferecem espaço de diálogo sobre este tema em suas famílias. É preciso, a partir da escola, nesta perspectiva, provocar espaços quando no dia a dia acontecem situações possíveis a serem mobilizadoras e problematizadoras envolvendo o tema da educação sexual. Quando a criança perguntar, só respondo o que a criança perguntou. Neste caso, há um tabu da própria pessoa nessa situação com o tema. É necessário estimular o diálogo a partir da pergunta de forma natural, buscando compreender o que a criança já sabe desta questão e o que ela quer saber. E, da mesma forma, construir uma compreensão coletiva, baseada em observações, baseadas numa compreensão científica da situação. Existem vários filmes, jogos e atividades que podem provocar uma reflexão crítica da educação sexual, desde a juventude, as crianças e os próprios adultos, como conduzir essa reflexão crítica. Então é isso. Muito obrigado, professora Rúbia, e até a próxima. Além disso, foi feita uma entrevista com o professor Eduardo Ruiz, que falou um pouco sobre a diversidade em sala de aula. Bom, saudações ouvintes da Rádio Uni, eu me chamo Anthony, sou bolsista petiano integrante do projeto da Rádio Uni, e hoje eu estou aqui para proporcionar uma entrevista com o professor Eduardo Ruiz, que é professor da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul, formado na Universidade Federal do Pampa. E hoje a gente vai discutir com ele alguns aspectos sobre educação sexual e outros tipos de formações educacionais dentro do contexto escolar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar uma boa entrevista e agradecer o entrevistado por se dispor a fazer essa conversação com a gente da Rádio Uni. Bom, e para começar, Eduardo, eu queria perguntar, tu que é professor da rede pública e defende que as pautas sociais sejam discutidas dentro da sala de aula, a partir da tua experiência, tu pode nos contar quais são os desafios de inserir discussões sobre diversidade no contexto escolar atual? Oi, Anthony. Primeiro, obrigado pelo convite, pelo contato. Eu sempre fico feliz de falar com a Unipampa sobre essa questão, mas sobre qualquer outra, porque, bom, a Unipampa é a universidade em que eu me formei, né? E hoje vejo uma universidade ainda mais atuante. E então, assim, parabéns para a Unipampa de uma forma geral, mas parabéns também para o grupo de vocês que opta por falar sobre um assunto que nem sempre é tão bem entendido, né? Então, obrigado pelo contato, por esse convite para que eu estivesse aqui. Eu defendo que temas sociais sejam discutidos dentro da escola, porque a escola é um espaço social. E a gente pode até usar aquela metáfora de que a escola é espelho da sociedade, porque de fato ela reflete o que a sociedade é, né? Se a gente tem uma sociedade violenta, a escola também é violenta. Se a gente tem uma sociedade preconceituosa, a escola também vai ser preconceituosa. As questões sociais já estão lá dentro, já estão dentro da escola, independente da gente abordá-las, a gente, os professores, né? Independente da gente ignorar ou da gente abordar essas questões. Eu escolho abordar esses temas porque eu não acho que existe tema que seja tabu para quando a gente está lidando com conhecimento. Existem formas adequadas da gente tratar, indicado para cada faixa etária. Então, escola é um espaço social. As feministas já diziam há bastante tempo que o conhecimento ele não é neutro, né? O conhecimento ele é historicamente constituído e quando eu estou falando conhecimento, eu estou falando dos currículos escolares, dos currículos nas universidades. Historicamente, eles foram apenas a representação das experiências daqueles que se apropriaram desproporcionalmente dos recursos materiais, dos recursos simbólicos da cultura. Então, a gente tem na universidade, na escola, um currículo que é a visão de mundo e a experiência do ocidental, do europeu, do branco, do masculino, do heterossexual. Nas ciências sociais já é até clichê a gente dizer isso, mas, de fato,
essa figura determina o que deve ser e o que não deve ser conhecido, né? Na medida em que estabelece um currículo. E é um currículo, um conhecimento que pretende ser padrão, universal. A gente precisa, na escola e na universidade, ampliar as visões, os pensamentos, porque é isso que nos faz caminhar em direção a um novo conhecimento, a um conhecimento mais amplo. As feministas diziam, já que eu falei delas, que não bastava acessar o currículo, não bastava para as mulheres acessar o currículo, portanto, estar na escola ou estar na universidade. O que era importante quando as mulheres acessavam esses espaços é fazer com que esse currículo e esse conhecimento também refletisse a experiência feminina, aí sim superando a experiência do dominante, né? Que no caso da teorização feminista é a experiência masculina. Acho que os obstáculos que eu acabo encontrando, ou os desafios, acabam sendo os obstáculos de alguma gestão escolar que não está preparada para um debate como esse, mas a gente pode e deve, com paciência, alertá-las de que, bom, esse tema ele já está dentro da sala de aula, de que nós somos pessoas preparadas para fazer essa discussão e, de qualquer forma, a gente tem, especialmente na educação pública, liberdade para determinar os rumos da nossa atuação pedagógica, né? Eu estudei para isso, eu leio para falar sobre essas coisas, eu não sou um louco dizendo qualquer absurdo dentro da sala de aula. E algum outro desafio pode ser, às vezes, até algum receio dos alunos, num primeiro momento, claro, né, que não estão acostumados a falar sobre temas que envolvem violência contra a mulher, que envolvem representações de gênero, de sexualidade. Mas quando a gente aborda isso com naturalidade, com não apenas em algum momento do ano, mas faz isso constantemente, com naturalidade, acho que essa é a questão, isso acaba não sendo mais, sabe, não causa nenhum deslocamento, nenhum desconforto nos alunos, porque é ok falar sobre isso. A gente fala sobre isso como fala sobre qualquer outra coisa. Um terceiro desafio, se é a gestão, um primeiro, os alunos podem ser um segundo, o terceiro desafio são as famílias, né? Mas até isso a gente pode convencê-los de que o que a gente está fazendo é a coisa certa e está fazendo do jeito certo. Bom, e de acordo com o Plano Nacional de Educação, é fundamental que temas como educação, sexualidade, diversidade e raça sejam discutidos em sala de aula. Mesmo que essa seja uma diretriz apontada por um documento nacional importante, por que ainda é considerado um tabu fazer essas discussões no cotidiano da escola? O Plano Nacional de Educação é um dos documentos que trata sobre as temáticas que envolvem as representações de gênero e sexualidade na sala de aula. Mas existem muitos outros documentos. Parâmetros curriculares nacionais já falavam disso. A própria BNCC fala sobre essas coisas. E vários documentos, planos nacionais que dizem respeito aos direitos humanos, à educação para os direitos humanos. Enfim, documentos que orientam a prática pedagógica, que tratam sobre esses temas e que nos orientam a tratar sobre esses temas na sala de aula, não faltam documentos nesse sentido. O Plano Nacional de Educação, a versão apresentada pelo governo no Congresso, trazia uma visão mais ampliada a respeito dessas questões. Só que aí, né, a mobilização das bancadas religiosas, com apoio de setores e com entidades conservadoras, a própria CNBB, ou enfim, essas entidades que dizem defender a família. Tudo isso resultou na alteração das partes daquele texto base que fazia referência à orientação sexual e igualdade de gênero. Muitos estados e municípios, inclusive Bagé, utilizaram o texto aprovado nacionalmente para constituir a base para a elaboração dos seus próprios planos municipais de educação. Então, a versão que aqui em Bagé a gente aprovou na Câmara de Vereadores, ela já era, que a gente enviou para a Câmara de Vereadores, ela já era bastante tímida com relação a essas questões. O que se viu aqui na Câmara de Vereadores em Bagé foi ainda pior. Os conservadores dizendo respeitem minha família, como se LGBTs não tivessem família, né? Não a ideologia de gênero, enfim. O que se viu nas discussões nacionais do plano de educação se viu de alguma forma, nesses lugares, né, mais localizada. Eu fico pensando, tem de fato um superdimensionamento em favor dos LGBT no plano municipal de educação, no plano nacional de educação? O que é a ideologia de gênero, né, que eles nos acusam de tentar aplicar dentro da escola?
Quando é que isso começa? Eu tento imaginar quando é que isso começa a ser dessa forma tabu para a discussão cotidiana na escola, né? A gente tem visto uma ofensiva reacionária, né? É, muito focada não no que propriamente existe, mas no que se imagina. Claro, e aí estão incendiados, né, com um debate cada vez ganhando mais espaço, né? É, e sob essa cortina de moral, de valores da família, sabe? E ficam reproduzindo visões de mundo que só causam pânico social. Então, assim, tem uma ofensiva reacionária, antigênero, que nos diz que tem uma ideologia de gênero tentando ser aplicada. Ah, isso, obviamente, cria naqueles mais ignorantes, no sentido daqueles que não têm acesso a uma reflexão mais profunda, um senso crítico mais apurado. Isso causa pânico, né? É por isso que a gente precisa, com as famílias e até com os nossos próprios colegas e alunos, ter paciência e fazer entender o que a gente está falando. Noções de gênero e sexualidade são científicas, isso é ciência. Claro, também tem uma ofensiva anti-ciência, né? Não é à toa que hoje tem tanta gente falando sobre terra plana, né? E ainda voltando a coisas que desde a Idade Média, ou desde os egípcios, como é a circunferência da Terra, já se discutia. Discussões como essa têm ganhado espaço, discussões anticientíficas como essa têm ganhado espaço ao lado de coisas que são ciência, que são conhecimento, que são resultado de estudo e pesquisa, como são os conceitos de sexualidade e gênero. E aí parece que a gente está falando da mesma coisa. É por isso que existe um tabu ao falar sobre isso, porque a gente está lidando com o pânico criado por essa ofensiva reacionária, conservadora, que não é nem conservadora, porque não quer conservar nada, né? É um ideal de sociedade que nunca existiu. Então, acho que é por isso que é tabu. Mas nada pode ser tabu quando a gente está falando sobre conhecimento. Bom, e na terceira questão, a respeito da formação de novos professores. Na tua opinião, como deve acontecer o preparo para o tratamento de tais temas na sala de aula? Eu acho que a formação a gente não pode nem falar só da formação de novos professores, mas da formação dos professores que já estão atuando. Qualquer uma dessas formações, da formação inicial de professores ou da formação continuada de professores, precisa é, tratar dos conceitos de identidade sexual e identidade de gênero. Acho que eu vou começar assim. Não são da natureza essas identidades sexuais e de gênero. São construções sociais, historicamente localizadas no tempo e no espaço. O que acontece é que os discursos ficam reproduzindo uma visão de mundo que coloca no campo da anormalidade, do desvio, as identidades que não se encaixam nesse processo de controle social e de normalização. Eu vou usar essa palavra no sentido de normalização como acoplamento à norma, de colocação na norma que a gente é submetido quando está vivendo em sociedade. Uma formação inicial de professores, uma formação continuada de professores, precisa nos fazer entender que o currículo é um desses instrumentos de homogeneização, de controle social, de normalização, e que age no sentido de que a manter o que está dado, né? A gente precisa, de alguma forma, na formação de professores, contestar a construção desse currículo, questionar por que esses processos que levam a sociedade a tomar como normal determinados discursos e práticas e como desvio aquilo que não está nesse rol, né? Os conservadores falam de ideologia de gênero, mas a gente precisa se dar conta que os espaços educativos, e aí espaço educativo eu estou falando de todos esses lugares onde os sujeitos se produzem, se autoproduzem. A família, a igreja, o templo, a publicidade, o trabalho e a escola, obviamente, tem uma ideologia de gênero, isso é bem verdade. E a formação de professores precisa falar disso. Só que a ideologia de gênero que está presente lá não é essa que os conservadores nos acusam de querer implementar, de ensinar a ser gay, de que menino pode ser menina e vice-versa. A ideologia de gênero está lá na escola há muito tempo. Não está escrita nos documentos oficiais, mas ela está instituída como heteronorma, como cis-heteronorma.
na organização de filas de meninos e meninas, nas brincadeiras e jogos em que meninas e meninos são estimulados ou são impedidos de participar, na distribuição de tarefas, e eu fico, obviamente, percebendo isso na sala de aula, né? Quando, sei lá, passar no quadro no lugar do professor, a gente pede para a menina fazer isso, ou apagar o quadro, né? A configuração dos uniformes escolares, os comportamentos que são encorajados ou que são controlados dentro da escola, em como a gente repercute alguns estereótipos e alguns estigmas que estão vinculados a uma masculinidade, uma feminilidade tidas como as únicas possíveis, né? O menino não chora, a menina é frágil, ela é comportada. Então a gente fica reproduzindo de fato uma ideologia de gênero. Uma formação de novos professores, uma formação continuada de professores precisa tratar sobre essas coisas, precisa entender como é que desconstruir o currículo, afinal de contas, né? E expor como é que mecanismos são esses que operam para que a gente tenha um currículo nas ciências, por exemplo, em que o corpo só é entendido como portador de órgãos, de tecidos, de células, de ossos, e não como lugar de identidade, não como lugar em que eu me defino para mim mesmo e como me apresento para os outros, né? A gente em Bagé fez uma formação de professores muito forte, com centenas de professores, ao longo de muitos anos, com gente que sabia fazer formação, que sabia do que estava falando. Nas formações, a gente promovia muito por nossa conta, com os técnicos, com as pessoas aqui de Bagé que conhecem temas como esse, e também com universidades, né? A própria Unipampa, mas também a FURG, que tem um grupo de pesquisa de sexualidade, escola. O que tem se visto nos governos federal, estadual e municipal, nesse último governo municipal especialmente, foi o completo apagamento dessas políticas que queriam promover e queriam estimular que esses assuntos fossem tratados com naturalidade na sala de aula, né? Na quarta questão, a gente vê que na tua atuação, rodas de conversa, projetos que debatem temas sociais e que conversam com a diversidade já tiveram espaço na tua sala de aula. A que se deve essa abertura de espaço a tais temas? Esses temas encontram espaço na minha sala de aula porque eu já tenho entendimento de que eu não tenho escolha. Quantas pessoas, quantas crianças estão sendo estupradas dentro de casa por gente da própria família e muitas vezes não conseguem nem identificar ou falar sobre isso ou encontrar na escola um espaço de confiança, né, de entendimento disso. Quantas famílias são estragadas com a violência contra a mulher, a mãe, enfim, sofrendo violência física. Então, essas salas de aula precisam ser espaço em que esses temas são constantes, né? E, bom, eu crio a curiosidade nos meus alunos, tento despertar neles o interesse para que eles busquem se apropriar sobre esses assuntos, né? Então, assim, sei lá, se a gente vai discutir o gênero dos substantivos, dos adjetivos, e pode pensar, por exemplo, sei lá, a palavra vagabundo e vagabunda, que significam coisas diferentes no masculino e no feminino, né? E tem a ver com esse machismo presente na língua. No sexto ano, no ano passado, como a gente iniciando o ano letivo em fevereiro, né? Logo já seria o Dia Internacional da Mulher. Eu comecei com eles. Substantivo é um dos temas do sexto ano. Então, comecei pedindo para eles que eles desenhassem profissões. Claro que eles não sabiam ainda que as profissões que eu tinha pedido para eles eram profissões comuns de dois gêneros, já que a gente ia estudar esse tipo de substantivo também, né? Então, sei lá, pedi para desenharem artista. E aí pode ser ou artista ou a artista, né? Mas nas minhas orientações para que eles desenhassem, eu nunca disse se era o artista ou a artista. Pedi que desenhassem policial, pedi que desenhasse repórter, enfim, dentista, profissões dessas. E eles desenharam como eles quiseram. Claro, a maior parte, ou algumas profissões, a maior parte foi figuras masculinas nessas profissões, né? E em outras figuras femininas, assim, é meio que a gente já esperava isso. Então, policial foi, sobretudo, figuras masculinas nesses desenhos. Cientista foi uma figura que sempre aparecia como masculina. E aí, em algum momento, eu levei uma delegada, ela é policial,
e uma cientista, uma professora da Unipampa, da área da computação, para ir lá e conversar com os alunos e falar sobre como é ser uma cientista num meio que é sobretudo masculino, né? Como é ser policial nesse meio. Bom, isso ali no início do ano, depois essas discussões vão acontecendo com naturalidade. Bom, e para finalizar, Eduardo, quais são as tuas dicas para os professores em formação e professores que atuam na rede pública de educação para o trabalho com temáticas transversais como gênero e sexualidade? Olha, minha dica é que a gente tenha bastante paciência e também bastante preparo, que busque, esteja sempre lendo, atualizado sobre as questões que a gente vai tratar na sala de aula. Enfim, algumas coisas nos desestimulam mesmo, e para isso que precisa paciência. Algumas pessoas, algumas situações nos criam obstáculos e nos questionam, e a gente precisa estar preparado do ponto de vista teórico para isso. Então, minha dica é essa. No fim das contas, a gente tá do lado certo, não é possível ser neutro ou ser imparcial diante do discurso conservador que avança, desses discursos essencializadores que são anticientíficos. Enfim, a escola é lugar profícuo para o debate em torno de qualquer questão da sexualidade e das identidades de gênero também, obviamente. A gente precisa, como futuro professor ou como professor, reafirmar a laicidade da escola pública. É meio que lugar comum já dizer, mas é preciso dizer que, mais importante do que ensinar tolerância e respeito na sala de aula, eu opto por mostrar que as diferenças e os estigmas ligados às diferenças são produzidos no discurso e só se mantém através de relações assimétricas de poder na sociedade. A gente precisa mostrar como isso tudo opera e desfazer. Então, boa sorte, paciência para todo mundo e muita leitura. Bom, Eduardo, eu queria agradecer a tua participação nessa entrevista, por estar tratando assuntos extremamente importantes que devem ser discutidos hoje em dia dentro da nossa sociedade, que são de suma importância para o desenvolvimento do cidadão e do indivíduo crítico. E, bem, a gente agradece novamente a tua participação e esperamos poder contar com você futuramente para outras participações. Fiquem agora com a agenda do mês de setembro. Olá pessoal da rádio, eu sou o Marcos e essa é a nossa agenda, então fiquem ligados. O PET Letras está promovendo seu primeiro concurso literário, que irá presentear os primeiros colocados com um cartão presente no valor de R$ 200 e com a publicação dos textos vencedores em nossa revista Informe Letras. O link do edital está disponível em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 8 de outubro. Não percam o prazo e se inscrevam. No dia 18 de setembro, o PET Letras irá promover a oficina Produção de Podcast, que visa mobilizar a discussão sobre a produção do discurso oral dos alunos e o trabalho pedagógico com podcast em sala de aula. A oficina terá início às 16 horas via Google Meet. O link da inscrição para a oficina está disponível em nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Lembrando que as oficinas de instrumentalização acadêmica e midiática vão até o dia 2 de outubro. Aproveitem essa oportunidade e participem. Tivemos também uma entrevista feita com o Emiliano Kelme sobre o tema pornografia. Olá, hoje eu estou com o Emiliano Kelme para a gente conversar sobre pornografia. Ele é estudante de filosofia na Universidade Federal de Santa Maria e ele usa das suas redes sociais para compartilhar sobre masculinidades tóxicas e o quanto a pornografia pode ser nociva para a gente na sociedade. Olá, Emiliano, tudo bem? Como você está? Eu gostaria de começar te perguntando falando um pouco sobre o quanto há um tempo atrás havia um ponto cego nos estudos sobre pornografia, porque praticamente não se sabia de homens que não assistiam a vídeos pornográficos. O que aconteceu para você questionar essa cultura tão normalizada no mundo masculino? Oi, Carol. Agradeço muito o convite, agradeço poder estar aqui. E antes de falar sobre o que me motivou, assim,
especificamente no meu caso, né, a problematizar toda essa cultura. Só queria tocar nesse ponto que tu trouxe muito interessante, né, de que havia esse ponto cego nas pesquisas. Significa que não tinha homens que não consumiam, né, para poder fazer o contraste com homens que consumiam pornografia e poder levantar dados, né. E isso tem mudado, né? Eu diria que de uns 10 anos para cá, isso tem mudado. Hoje em dia dá para se dizer que tem um número bem significativo de homens que está olhando para isso de forma crítica e está realmente buscando se liberar, né, desse tipo de consumo, assim. E uma das coisas mais notáveis que o Dr. Gary Wilson, né, que é um neurocientista norte-americano, que ele comenta é que, havendo esse grupo de contraste, né, se pôde notar que os homens que largaram a pornografia tiveram melhoras em inúmeros quadros, né, clínicos, assim, envolvendo ansiedade, ansiedade de desempenho, problemas de motivação, problemas de concentração, depressão. Ou seja, é o que o Gary comenta, assim, tu pode até achar que a pornografia ela não influencia na tua vida sexual, afetiva, mental, mas essencialmente isso é porque se tu começou a consumir ela com 11 anos, vamos dizer assim, a pré-adolescência, né? E continua até hoje sem nunca ter parado, tu não sabe como seria a tua vida sem pornografia. Então aquelas coisas que a gente acha que são normais, né, podem ser uma causa direta dela, né? E a gente poderia conversar mais à frente também sobre por que isso, né? O que ocorre neurologicamente para que ela desencadeie tantos quadros assim, né? E essa pergunta que tu me faz, assim, do porquê que eu fui levado a problematizar isso, né? Eu diria que um dos principais fatores, com certeza, é o fato de que eu tive a sorte de ser filho, né, de uma mãe feminista, assim. Então, ver o que a pornografia faz com as mulheres, assim, sempre me feriu, né? E mesmo sentindo muitas vezes atração pelo que ocorria no vídeo, isso é algo que muitos homens narram, né? Que eles sentem atração por aquilo, mas se sentem muito culpados, assim. E muitos homens defendem causas sociais e, no entanto, se sentem hipócritas por estarem olhando vídeos de pornografia. Eles têm essa consciência. Ou seja, eles começam a perder o respeito por si mesmos, né? Começa a ficar um grande conflito na própria vida. E eu pude notar isso muito claramente, assim, de que é como se a pornografia, eu digo, ela ferisse o que eu tinha de melhor, assim, que é a minha sensibilidade, sabe? A minha própria questão da ternura, né, nas relações e tudo. Ela me deixava num estado como de anestesiamento, sabe? Tem toda uma explicação do porquê que isso acontece, né, ligado aos neuroreceptores de dopamina, que é muito interessante. E então afetou dois relacionamentos meus também, no sentido de eu saber que eu não estava tão presente com as companheiras, perder libido, e realmente como se eu ficasse insensível, sabe? Como se os piores traços do meu caráter, assim, eles viessem à tona com o consumo de pornografia. E aí que tá. Muitos homens sabem dos malefícios que ela traz, sabem, em parte, né, do que está envolvido nessa indústria extremamente cruel, extremamente misógina, né? E não conseguem parar. E aí é o que vem a importância desses dados, né? Dessas pesquisas científicas falando da influência que ela tem a nível cerebral, né? Que não é pouca coisa. A pessoa que quiser deixar de consumir, ela realmente vai precisar de um envolvimento inteiro, né? De muita motivação, assim. E que com certeza, no meu caso pelo menos, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. E não é à toa que ela é comparada com drogas sintéticas, né? Muito poderosas, vamos dizer assim. Extremamente viciantes, né? Mas com certeza foi uma das melhores coisas, mas certamente uma das coisas mais transformadoras da minha vida foi ter deixado de consumir pornografia, isso não tenho dúvida. Muito interessantes os relatos que tu traz e os dados que tu nos oferece, Emiliano. Realmente a indústria pornográfica é extremamente nociva para os homens e para as mulheres. E a segunda pergunta que eu te faço é justamente sobre o quanto a indústria pornográfica procura atrizes com características infantis por aparentarem serem mais novas do que são, por exemplo, magrinhas, de seios pequenos. De que forma isso reflete no comportamento dos homens que consomem a pornografia?
Esse é um outro ponto muito importante, né, Carol? Assim, eu vejo que existe essa crença de que é como se fosse possível separar a pessoa que consome a pornografia descompromissadamente e a sua vida pessoal, né? Como se fosse possível realmente separar esses dois âmbitos, né? E claramente não há, né? As coisas com as quais a gente alimenta o nosso cérebro, o nosso imaginário, aquilo vai alimentar os nossos desejos, as nossas preferências também, né? Você sabe que o consumo de pornografia gera criação de fetiches que não haviam antes, né? Então, tudo aquilo que for manifestado lá, de alguma forma, em algum nível vai estar sendo internalizado, né? Mais ou menos. E eu vejo a pornografia como sendo a manifestação de um modelo mental. Eu gosto de ver ela assim. Ela é como se fosse uma projeção, né, de coisas que a gente nutre enquanto sociedade, né? E essas coisas são, ao meu ver, o machismo e a mercantilização, né, do corpo, do prazer, enfim, né? E sobre essa preferência, né, ligada a que é muito evidente, né, no mundo da pornografia, sobre é um tipo muito específico, um padrão de corpo, né, que sempre remete, no caso das mulheres, à adolescência, né? Enquanto o homem é o modelo de rigidez, assim, brutalidade que eu sempre achava muito estranho, assim, mesmo quando bem jovem, né, pré-adolescente, nossa, eu não queria ser como aqueles caras, assim, porque eu sempre vi que é como se fosse muito estéril, sabe, extremamente árido, assim. E isso eu via na masculinidade de uma forma geral, assim. Então, enquanto o corpo do homem tem todo esse estereótipo de força e dominação, né, o da mulher é exatamente o contrário. Eu acho que isso reflete já essa forma de ver as relações, né? A mulher enquanto pequena, enquanto nova, enquanto inocente, né? É um reflexo dessa sede masculina pela dominação, né? Isso só demonstra o quanto é nocivo a pornografia para a nossa sociedade. Emiliano, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você me dissesse de que forma você acredita ser possível fazer com que os homens repensem seu comportamento sobre o consumo da pornografia. Eu acho que uma das melhores formas é tipo, que cada um possa olhar para sua própria vida, assim, com o máximo de sinceridade possível, assim, e ver, se perguntar mesmo, em que nível esse hábito, né, que eu tomo por algo tão banal, tão comum e que todo mundo faz, em que nível ele me afeta, assim, isso realmente, como eu me sinto depois de assistir, o que que me levou a assistir, como é que era o meu estado mental em que eu estava, por que que eu precisei disso, e que essas perguntas possam levar a uma busca por documentários, né, informações. Eu recomendaria muito documentário, aliás, na verdade, uma fala no TED, né, do Dr. Gary Wilson, o grande estudo da pornografia, em que ele condensa muitos dados ali em 15 minutos, né? Vale muito a pena. Mas é importante que esse senso crítico em relação à pornografia seja em relação tanto à produção quanto à recepção. É bastante comum que movimentos anti-pornografia por parte de homens se voltem só para a questão da saúde mental masculina, né? Como é que os homens estão sendo afetados, né? Mas existe toda a questão da produção, né? Que é extremamente cruel e que saber da verdade, saber desses dados pode ajudar muito, né? Nesse caminho de parar de consumir pornografia, né? E eu gostaria só de trazer alguns dados, assim, sobre essa questão da saúde mental, né? Se sabe que a pornografia ela atua diretamente nesse sistema de recompensa que nós temos, né? Que é algo desenvolvido em eras de evolução, né? Em que a dopamina, esse hormônio neurotransmissor da motivação, né? Da excitação, que ele surge, por exemplo, diante dos alimentos, ele surge diante das relações sociais, mas mais ainda diante do sexo, né? E o nosso cérebro, quando ele está exposto àquilo, há uma produção imensa de dopamina. A pornografia é uma verdadeira bomba de dopamina. Poucas coisas no nosso cotidiano vão despertar toda essa motivação, todo esse interesse, né? Então, algo que é tão estimulante assim tem um potencial de viciar que é muito grande, né?
E não é à toa que muitos homens relatam falta de motivação e interesse por outras coisas na sua vida. E eu senti isso claramente, assim, de que após parar de ver pornografia, né, de como se eu tivesse muito mais sensível para outros prazeres, assim, sei lá, conversa com amigos, um banho quente, coisas banais, né? Elas vão ficando como que anestesiadas. E existe uma explicação para isso, né? Que é a chamada de sensibilização gradual dos neuroreceptores de dopamina. É algo que acontece com o consumo de outras drogas também. Uma vez que tu estimula tanto esse sistema, né, ele vai ficando cada vez mais insensível e precisando de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito de antes, né? Com isso acontece também o escalonamento de conteúdo, né? O fato de que a pessoa vai precisando de conteúdos cada vez mais hardcore, vamos dizer assim, para ter algum nível de estímulo e de excitação, né? Mesmo o sexo na vida real é muito difícil que ele proporcione todo esse nível de novidade, né? Que ter acesso a inúmeros, milhares de corpos proporciona. Então é claro que isso vai impactar muito negativamente a vida sexual da pessoa também. Não é à toa que o motivo número 1 pelo qual homens param de ver pornografia se resume a 2 palavras, como diz o Gary Wilson, né? Que é a disfunção erétil. Então quando chega nesse ponto, aí os homens olham de forma crítica, né? Mas existe toda uma outra série de sintomas que podem ser olhados com mais cuidado, né? Se a pessoa trouxer atenção para isso, assim. E eu poderia deixar no fato de que no meu Instagram, né, Emiliano Kelmo, o nome, eu compartilho alguns textos sobre isso. Eu tenho um texto falando sobre os fatores que me ajudaram a deixar de assistir e outros envolvendo uma crítica à própria indústria também, né? Então é um movimento que está se expandindo. Cada vez mais eu vejo homens falando sobre isso, assim. Não tenho dúvida que esse é o caminho. Então, muito obrigado pelo convite, Carol. Sempre que precisar, eu estou aqui. Foi feita também uma entrevista com a psicóloga Joyce sobre violência sexual na infância. Olá, eu sou a petiana Luciana e estou aqui para realizar uma entrevista com a psicóloga Joyce Butsky Boêmio, que abordará como tema as consequências psicológicas que o abuso sexual pode causar em crianças e adolescentes. Olá, Luciana. Sou psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e trabalho com atendimento infantil. Joyce, quais as consequências psíquicas que um abuso sexual pode causar em crianças e adolescentes? A violência contra crianças e adolescentes pode gerar tanto consequências imediatas como a longo prazo. O trauma do abuso sexual pode levar à ruptura do desenvolvimento infantil, causando sérios prejuízos, como distúrbio grave e estados psicóticos. A idade do início do abuso sexual, a frequência, a duração do abuso, a primeira pessoa para quem a criança ou adolescente revelou o abuso, são mediadoras do impacto do abuso sexual na infância. A criança vítima desta violência pode apresentar transtornos de estresse pós-traumático, dissociação, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos alimentares, psicossomáticos, comportamento delinquente, abuso de substâncias. O transtorno de estresse pós-traumático é uma das consequências mais associadas ao abuso sexual infantil. A vítima reage com intenso conteúdo emocional, relacionando a dor, pavor, medo, terror da situação experimentada. Alterações comportamentais como isolamento, dificuldade de confiar no outro, estabelecer relações com as pessoas. Comportamento sexual inapropriado, doenças sexualmente transmissíveis, aborto e gravidez indesejada estão associados ao quadro de consequências do abuso. O abuso sexual, além de trazer vários problemas emocionais e comportamentais, também afeta o rendimento escolar. A vítima está sempre preocupada, com medo, confusa e com falta de atenção. Parecem estar sempre desatentas e são quase rudes em suas respostas. Assim, consequentemente, fica muito difícil de aprender alguma coisa na escola, baixando seu nível de rendimento. Sabemos que há inúmeros casos de crianças e adolescentes que já sofreram abuso sexual de parentes ou conhecidos. Como os pais devem agir ao descobrir que seu filho ou filha
possa estar sofrendo abuso de algum familiar ou conhecido. Os casos de abuso sexual na infância e na adolescência são praticados, na maioria das vezes, por pessoas ligadas diretamente às vítimas e sobre as quais exercem alguma forma de poder ou de dependência. Nem sempre acompanhado de violência física aparente, pode se apresentar de várias formas e níveis de gravidade, o que dificulta a possibilidade de denúncia da vítima. O melhor a se fazer é procurar a ajuda de um especialista que possa orientar corretamente como proceder e acionar o Conselho Tutelar ou o Centro de Referência Especializado da Assistência Social ou a Vara de Infância e da Juventude. Sempre confiar na palavra da criança, que ela sinta-se ouvida e acolhida pelo adulto. O adulto nunca deve questionar aquilo que ela está contando ou tentar responsabilizá-la pelo ocorrido. Qual a melhor maneira de ajudar uma criança que tenha sofrido algum trauma de abuso? Quando a vítima conta o segredo, ela sente-se exposta, desprotegida, culpada e responsável pelo que poderá ocorrer. Assim, a constituição de uma rede de apoio na qual estas vítimas sintam-se seguras é fundamental para reduzir os danos provocados pelo abuso sexual. O estabelecimento de um espaço seguro em que a vítima percebe a atenção permite que ela demonstre com mais clareza suas angústias e medos, possibilitando aos profissionais responsáveis a realização de uma intervenção focada no desajustamento de cada vítima, para que esta seja melhor entendida, resultando na reestruturação cognitiva e emocional destas crianças e adolescentes. Pensando o quanto está sendo difícil a atuação na área da música no período de quarentena, convidamos para uma conversa o professor André do curso de Licenciatura em Música e o seu aluno Matheus Azevedo para nos contar sobre o processo criativo de criação de músicas nesse período de pandemia. Após a entrevista, ouviremos uma música autoral produzida pelos músicos. Olá, gente. O meu nome é Thaisa e hoje eu vou conversar com o professor e doutor André Reck e Matheus Azevedo, discente do curso de música. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada à distância devido à pandemia do novo coronavírus. Durante esse período de pandemia que estamos vivendo, vocês dois decidiram produzir e estudar. Como tem sido esse processo criativo durante esse momento? Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, a oportunidade de participar desse projeto da Rádio Universitária. Então, essa pandemia, sem dúvidas, produziu um efeito em escala de uma dimensão global que talvez a gente não tenha visto nas últimas décadas, talvez até muito mais. De uma forma ou de outra, eu acho que todas as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que reinventar o seu cotidiano e deixar para trás aquilo que a gente chamava de normal, entre aspas. Mas de uma hora para outra a gente viu as nossas atividades modificadas, redimensionadas. Muita gente teve que ficar afastada da família, não foi o meu caso. Então, essa ocasião, por mais dramática que tenha sido e que está sendo, ela, por outro lado, também gerou para algumas pessoas, para alguns setores, uma possibilidade de se reinventar. No meu caso, particularmente, assim, poder pensar com mais calma nesse âmbito da composição, que era uma atividade que, embora eu sempre tenha trabalhado em composição, sempre foi uma coisa que ficou um pouco de lado. A gente sabe que a vida é feita de escolhas, então eu tive que priorizar outras dimensões, né? Mas sempre mantive latente essa coisa de compor, de trabalhar, de produzir. Então, eu acho que foi nesse sentido que a gente combinou, embora despretensiosamente, de pelo menos um dia fazer alguns sons e tal. A gente gravou, foi escutando, foi pensando, e eu acho que um pouco foi nesse sentido, de que, embora um contexto extremamente dramático, do ponto de vista econômico e de saúde, a gente pôde encontrar
aí esse pequeno espaço para produzir, para ter esse tempo de conhecer essas novas ferramentas, de ficar aberto a esses novos conhecimentos também que demandam a questão da produção. E eu acho que foi um pouco isso, talvez no dia a dia do velho normal, a gente não tivesse encontrado esse tempo para amadurecer essas ideias musicais. Então, de certa forma, a pandemia foi o ponto de partida para que a gente não ficasse parado também e que pudesse ver também uma oportunidade para produzir, para compor e, de certa forma, para dar uma resposta estética, uma resposta artística para esse momento que tem exigido tanto de nós e que nos provoca a esse processo de reinvenção e redimensionamento da nossa própria existência, tanto pessoal quanto profissional. Olá, eu sou o Matheus. Eu queria agradecer à Rádio Uni pelo espaço mais uma vez, por deixar eu falar sobre meus projetos musicais que eu tenho feito. Bom, eu acho que isso foi uma resposta a tudo que aconteceu. Eu percebi logo no início do ano que eu não iria poder fazer shows e também as aulas estavam demorando para começar, sendo adiadas toda semana. E eu não podia ficar parado sem fazer nada musical, sem estar envolvido com algum projeto, alguma coisa. Aí no início da pandemia, eu consegui alguns equipamentos de gravação, consegui microfone, placa de áudio, consegui acho que o básico, né, para tu conseguir gravar alguma coisa. Então, como eu não podia sair de casa, foi onde eu encontrei o meu refúgio, em estudar música de uma forma que eu não tinha tempo para estudar antes, que é sentar, né, ligar todos os equipamentos e gravar, que isso demora, é um processo de horas e horas, e eu não tinha esse tempo antes, por causa das aulas, por causa de banda, eu não tinha esse tempo para conseguir estudar esse tipo de música. André, enquanto doutor e professor de uma universidade federal na área da música, como tem sido o processo de trabalhar com novas ferramentas e narrativas na criação e gravação musical? Eu acredito que tanto a pesquisa quanto a docência são dimensões muito importantes para a minha vida, mas que, de certa forma, elas acabam se amalgamando também com esse processo de criação, esse processo mais estético. Então, embora sejam dimensões que mobilizam conhecimentos específicos, acaba produzindo também esse diálogo. Então, não existe uma separação entre pesquisador, professor e artista. Eu vejo como essa possibilidade de diálogo entre todas essas dimensões. Então, para mim, compor também traz um pouco da pesquisa. Quando eu pesquiso, também levo um pouco do pensamento estético. Então, na docência, tudo isso se mistura também. Então, são fronteiras muito tênues, né, e que acabam se mobilizando de uma forma muito complexa, assim, muito misturada nesse processo de compor e de produzir, de criar. E no que se referente às novas tecnologias, eu acho que vem tudo isso também, vem essa condição de estar aberto para o novo, de estar aberto para o desconhecido, que também faz parte, né, tanto da dimensão da pesquisa quanto da dimensão da docência, e de uma forma muito potente dentro dessa dimensão estética e criativa. Então, embora reconheça que são conhecimentos específicos, tá tudo ali meio junto, e pesquisa, docência, criação musical, acho que de certa forma produzem um diálogo interessante entre si. Matheus,
Ficamos alguns momentos afastados da universidade por conta da pandemia do novo coronavírus. Como foi para ti iniciar esse projeto durante esse período e quais são as dicas que tu podes dar para quem está nos ouvindo, para produzir música de qualidade em casa? Acredito que seja o momento certo para todos os músicos aprenderem novas formas de gravar, produzir e vender a sua música. Porque a única forma de alcançar as pessoas que temos agora é da maneira virtual. Então tu vai ter que saber produzir melhor a tua música, né, para conseguir compartilhar ela. Quando eu iniciei esse projeto foi muito gratificante, porque quando eu gravava as músicas eu conseguia visualizar a minha evolução. No momento que eu finalizava ela, eu via minha evolução. Eu finalizava a outra, eu via que estava melhor. Conseguia mexer melhor nos programas e executar bem o que estava acontecendo. Apesar de eu não ter lançado de nenhuma forma oficial as músicas, eu tive um retorno muito bom das pessoas que me seguem, porque eu postei no YouTube, postei também, acho que no Spotify, eu tive algumas. Para quem está produzindo em casa, tem programas que são gratuitos, que é como o Reaper, o Audacity, o Mixcraft, FL Studios, que é só tu dar um Google aí procurar que tu vai encontrar esses aí e até outros. E para conseguir mexer nesses programas que tu vai ter que dar uma pesquisada a mais. Tem uns cursos gratuitos que falam sobre compressores, equalizadores, reverb. E se tu quer fazer alguma coisa com mais instrumentos, mixagem, tu vai ter que saber mixar os instrumentos, colocar cada um no seu canto. Mas se tu quiser só gravar o teu violão e a tua voz acústico, tem como gravar pelo celular e usar esses programas para dar um up assim no áudio. O áudio fica mais redondo, fica mais audível. Então tem várias formas de tu gravar. Não precisa ter placa de áudio, não precisa ter inúmeros instrumentos, até porque tem programas que simulam instrumentos dentro desses próprios programas que eu já falei antes. Então tem várias formas de tu conseguir gravar uma música tua sem ter os instrumentos, sem ter os equipamentos, só tendo esses programas. Bom, o que vocês podem nos dizer sobre o processo criativo de composição de suas músicas? Como é esse processo individual e como ele funciona em dupla? Do ponto de vista individual, então, como eu comentei, eu sempre trabalhei com composição, mas era aquela coisa, quando sobrava um tempo, ia lá, tirava a poeira do violão, escrevia uma letra, fazia uma harmonia, escrevia um riff, enfim, e ficava pensando como é que aquilo iria soar com outros instrumentos, com todo um arranjo, e meio que ficava na cabeça. E o que me chamou a atenção, né, nesse processo, com essas novas ferramentas, é essa resposta muito imediata, né, de ter uma ideia, de já poder explorar ela, e se não ficou legal, descarta, procura uma outra saída. Então, eu acho que isso modifica muito esse processo de composição. Eu acho que nesse sentido do coletivo, da gente trabalhar em conjunto, eu acho que, em primeiro lugar, tem a questão das referências. Eu acho que tanto o Matheus quanto eu, a gente compartilha de algumas referências musicais bem específicas. A gente tem muito no horizonte, né, o rock brasileiro dos anos 70, Mutantes, Som Nosso de Cada Dia, Secos e Molhados. Então isso também reverbera, né? A gente também não estava, né, reinventando a roda, a gente possui uma tradição musical também de escuta e que aquilo, né, acaba fermentando tudo junto. Então existia também uma linguagem comum. Algumas coisas a gente não precisava nem discutir, né? Depois do refrão vem um solo, né? Depois uma introdução, termina assim. Então também a gente se apropriou de uma cultura, né? que já possui uma estrada aí na história do rock. E também acabou misturando referências distintas, né? Eu, às vezes, tinha uma ideia, queria fazer uma coisa meio próximo Neil Young. O Matheus trazia uma referência mais de um rock contemporâneo brasileiro. Então a gente foi procurando esse equilíbrio entre o novo e também aquilo que já nos constitui, né? Aquela tradição musical que também tem a sua história. Então acho que o processo teve
espaço para tudo isso. O processo de composição sempre teve entrelaçado ao meu fazer musical, né? Porque eu participo de bandas autorais faz um tempo já. Sempre tive envolvido com criar músicas e criar o show inteiro, assim, não querer focar em cover, mas focar no que a gente quer expressar com aquela ideia de banda, né? Eu nunca gostei muito de tirar cover, nunca as músicas de cover que eu geralmente tiro, gosto, eu modifico um pouco para minha voz ou para o meu estilo de tocar violão. Então, eu sempre tive envolvido com criar a música e modificar a música e entender ela melhor ou harmonicamente mudar ela, mudar a tonalidade. Sempre tive envolto de modificar o som, né? Nunca tocar ele como o padrão. Em questão do trabalho em dupla com o André, a gente tem referências muito parecidas, né, em relação ao que a gente bota na nossa música. A gente tem muito essa coisa dos anos 70, do rock psicodélico brasileiro, dos anos 60 nos Estados Unidos. Nossas referências são Nós de Cada Dia, Mutantes, Jefferson Airplane, O Terço, Vale das Maçãs. Bandas que são de rock, só que é mais voltado a essa coisa da liberdade, do psicodélico, da música como uma expressão de arte, contra o capitalismo, contra toda a forma de opressão, contra o desmatamento da natureza, né? Que é isso que mais que foca o rock dos anos 60. 70 no Brasil, né? Que chegou um pouquinho atrasado. E em relação às músicas que vocês já produziram durante esse período, como vocês pretendem fazer o lançamento desse trabalho? Bom, eu confesso que ainda não parei para pensar muito nesse sentido, e embora eu não esteja alheio a essas novas formas de divulgação, eu ainda estou me familiarizando um pouco com essas novas plataformas. Eu sou de um tempo que a minha primeira banda autoral, isso na década de 90, como é que a gente fazia para circular nossas músicas? Então a gente tinha que gravar uma fita, fazer várias cópias e ir lá de mão em mão, né, para conseguir atingir um número de pessoas que sempre era muito limitado, né? Com muita sorte, não foi o nosso caso, a música poderia parar na mão de um figurão da grande indústria fonográfica e seria distribuída. Mas, de fato, muita coisa mudou nessas décadas, e eu acho que isso exige também uma compreensão da própria gestão cultural, da gestão de produção. Eu acho que é uma etapa que tem que ser bem pensada e que demanda também um tipo de conhecimento, um tipo de estratégia específica, né, em sintonia com essa nova realidade tecnológica que a gente vive, até porque uma determinada música pode ficar lá estagnada no YouTube com 0 visualizações, e uma música pode, em questões de dias ou até mesmo de horas, alcançar um público muito grande. E também a compreensão do próprio território da internet e como é que isso está funcionando no sentido de monetização, de patrocínio, de influências. Então eu acho que seria, de certa forma, muito ingênuo a gente achar que joga na internet e é isso mesmo. Eu acho que tem toda uma construção de compreender essa cadeia produtiva e tentar se colocar nela da maneira mais honesta possível. A gente não pensou muito sobre como vamos lançar essas músicas ou se a gente vai lançar essas músicas. A gente está mais focado em gravar o som e estudar, entender os processos de criação, de empilhamento de instrumento, as melhores formas de captar, de mixar. A gente ainda não focou muito ainda na forma de divulgação. Apesar de eu já ter alguns trabalhos de ter usado algumas plataformas para divulgar outras bandas que eu tive, eu ainda acho que eu tenho que estudar muito esse processo de divulgar minha música, de botar em sites oficiais ou conseguir patrocínio, do que for, né? Eu acho que ainda falta um pouco de estudo nessa área para eu querer lançar alguma coisa oficial.
Mas é inevitável que uma hora ou outra saia algum EP ou algum CD com essas músicas que a gente tem trabalhado. Se alguém ficou curioso para ouvir nossas músicas, vai ter uma música agora que se chama Descaminho, que também está no YouTube, que é no meu perfil no YouTube, que se chama Madrigalista, que é só acessar aí no YouTube que tu vai encontrar. E lá tem acho que já 6 músicas autorais que a gente trabalhou e já estão postadas. Gostaria de agradecer imensamente por vocês terem separado um momento para conversar com a Rádio Uni. E para os ouvintes, fiquem com a música autoral de André Reck e Matheus Azevedo. Até mais! Que deixei pra trás, mas pouco a pouco eu parei de andar e nas linhas curvas lancei meu ar. O pó correu em mim, limpei o barro, criei jardins, mas pouco a pouco fechei a porta, pois nada disso sequer importa. Agora fiquem com a leitura feita pelo Anthony. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Anthony e hoje eu vou apresentar para vocês alguns poemas do escritor e poeta Rainer Maria Rilke, da obra Poemas e Cartas para um Jovem Poeta. E eu vou começar pelo poema A Solidão. A solidão é como chuva,
Sobe do mar nas tardes em declínio, das planícies perdidas na saudade. Ela se eleva ao céu, que é seu domínio, para cair do céu sobre a cidade. Goteja na hora dúbia, quando os becos anseiam longamente pela aurora, quando os amantes se abandonam tristes, com a desilusão que a carne chora. Quando os homens, seus ódios sufocando, num mesmo leito vão deitar-se. É quando a solidão com os rios vai passando. O próximo poema é A Pantera. Varando a grade, a nada mais se agarra, o olhar tomado de um torpor profundo. Para ela é como se houvesse 1000 barras, e atrás dessas 1000 barras, nenhum mundo. Seu firme andar de passos gráceis, dentro de um círculo talvez muito apertado. É uma dança de força em cujo centro ergue-se um grande anseio atordoado. De raro em raro, só o véu das pupilas abre-se sem ruído e deixa entrar a imagem que sobe pelas tranquilas patas ao coração para aí ficar. E por último, o poema Sonetos da Orfeu. Só quem a lira ao sol pôr já ousou dedilhar, pode o infinito louvar, sentir e cantar. Só quem ousou comer já a papoula com os mortos, não perderá mais o suave tom. E se o reflexo no lago a imagem contorna, só ele a descobre. Nesse reino dúbio e vago, toda voz se torna imortal e nobre. Para finalizar, fiquem com a entrevista feita com o músico Ozano, que nos contou um pouco sobre como está sendo seu trabalho durante o período de pandemia. E na sequência, iremos ouvir o som acústico do músico. Olá, pessoal! Hoje eu vou entrevistar o discente do curso de música, o Francisco Ozano. Ozano, lembro-me de quando eu te escutei pela primeira vez num bar daqui da nossa cidade e tu cantavas a canção do Alceu Valença, Morena Tropicana. E eu fiquei fascinado com a tua voz, com o teu jeito artístico de ser e principalmente com o teu sotaque. Mas enfim, tu podes nos dizer qual é a tua inspiração? Quem são os teus ídolos? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os rádio ouvintes. Boa noite à Unipampa como um todo, né? Antes de responder a tua pergunta a respeito dos ídolos, eu queria falar da minha origem. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Saí de um extremo do Brasil ao outro para cursar música na Unipampa, né? Fazer essa experiência bem diferente, pegar outra cultura, como eu peguei. E talvez por isso você atribua o meu sotaque, né? No Nordeste aqui tem essa diferença, do jeito que eu também simpatizei com o sotaque de vocês. E quanto aos meus ídolos, minhas referências musicais, eu não sou de me prender a um estilo só, né? Se você pedir, eu toco um carimbó, uma lambada, um chorinho, um chamamé, como eu toquei, e as coisas aqui do Nordeste, o forró, o shot, o baião. Então aqui no Nordeste eu tenho Alceu, tenho Geraldo Azevedo, tenho Luiz Gonzaga, tenho Zé Ramalho. E aí tem o Nelson Gonçalves, tem o Altemar Dutra, que são da turma dos anos 30, que tem um violão mais seresteiro, que são os que eu me inspiro, porque eu atribuo esse meu jeito de tocar a eles, que é uma música mais elaborada com harmonia e com melodia. Então eu devo isso a eles. São as fontes que eu bebo. Tá bem. Ozano, eu gostaria de saber o que tu tem a nos dizer sobre os points musicais, como bares e restaurantes da nossa cidade, e como foi se inserir o seu estilo musical nesse cenário local. Certo. O cenário de Bagé, ele é bem misto, viu? A gente tem aí o samba, a turma do samba já toca um pagode também. A gente tem o MPB mais atual. A gente tem o mais antigo, que é também o que eu me proponho. Na verdade, eu toco um pouco de cada coisa. Um pouquinho de samba, um pouquinho de jovem guarda, um pouquinho de sertanejo, um pouquinho de MPB. Mas aí a gente tem um cenário vasto. E para mim não foi difícil, porque é um pouco diferente, né? A gente não tem muita coisa nordestina, esse sotaque nordestino na música de vocês. Tem quem cante, a gente tem músicos para isso aí. Mas como a gente tem também a música tradicional de vocês, no caso a gente tem música para baile, que é a música mais dançante, como tem uma música para tu escutar e tomar um chimarrão e observar a letra, né? Apreciar a letra mesmo ali, sentado com o seu mate. E
para mim foi fácil, foi tranquilo. Eu não deu para me espraiar muito, porque quando eu cheguei, a minha intuição era de conhecer mesmo o ensino, ver minha adaptação, então não pude propagar muito o meu trabalho. Mas foi muito bom, foi uma experiência excelente tocar para o público bagiense. Ok. Osano, infelizmente, por conta da pandemia, a gente vê muitos artistas com seus trabalhos suspensos. Então, eu gostaria de saber o que tu tens feito para dar continuidade à tua arte. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, nos colocou todo dentro de casa e nós músicos, em especial, fomos os primeiros a nos recolher, né? Os primeiros a serem proibidos de trabalhar e pela a perspectiva da gente, seremos os últimos a voltar também à prática musical. Eu, em parte, eu concordo, porque nós somos fatores de aglomeração. Se a gente começa a tocar num bar, num restaurante, o público vai frequentar bem mais, né? Então, é atribuída a gente essa questão da lotação dos ambientes, restaurantes e bares. E, como músico, o que a gente está podendo fazer agora são lives nas redes sociais, Facebook, Instagram, seja lá de que maneira for, para levar um pouquinho de alegria da gente para o pessoal e para uma forma de não ser esquecido, né? A gente tem que ser visto e tal. Eles cobram, faz uma live e tal, no Insta, no Face. Então eu tenho feito isso, mas outra atividade a gente se vê de mãos atadas. Não tem como desenvolver, porque o artista é palco, o artista é gente, né? E aí a coisa que está proibida no momento é a aglomeração. Então a gente tem que ficar em casa mesmo, não tem como. Para essa nossa área, não tem outra saída, é esperar passar essa turbulência e aguardar o sinal verde para a gente atuar de novo, né? Tá certo. Bom, Osano, a entrevista está maravilhosa, mas nós precisamos encerrar. Então, para finalizar essa entrevista, eu deixo os meus agradecimentos por tu nos conceder essa entrevista e gostaria que tu finalizasse cantando uma canção. Tranquilo, Arthur. Eu também quero agradecer o espaço e me ponho sempre disponível aqui para a Unipampa em geral. Sempre que precisarem de mim, contem comigo e cantarei a música sim, viu? Muito obrigado por tudo. Da manga rosa quero o gosto e o sumo, melão maduro, saputijuá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bucajá, pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel juruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Mais da manga rosa quero o gosto e o sumo, melão maduro, saputijuá, jabuticaba teu olhar noturno, beijo travoso de um bocajá, pele macia é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel juruçu, linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Mais morena tropicana, eu quero teu sabor. E aí, galera, gostaram? Então fiquem ligados nas nossas próximas edições e acompanhem as... Bom, é isso, ouvintes da Rádio Uni. O programa chegou ao final, mas vocês podem ficar ligados nas nossas redes sociais para saberem quando vão sair os próximos programas. Até lá!